Fala galera, Yuri Valens aqui. E o Copom elevou a taxa Selic para 6,25%. Inclusive, ele anunciou a pauta da próxima reunião de que ele prevê esse aumento novamente em 1 ponto percentual nessa taxa. Qual que é o impacto disso nos investimentos em fundos imobiliários? Eu vou mostrar isso para vocês com base em algumas informações e alguns cenários que foram divulgados pelo próprio Comitê de Política Monetária do Banco Central. Ficou curioso? Então venha saber. Então, galera, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, ele divulga suas decisões com base em alguns cenários, que são tanto cenários externos, cenários de riscos internos, atividade econômica, contas públicas e também a inflação. O principal intuito deles é controlar a inflação para que ela não fuja das expectativas para o curto, médio e principalmente longo prazo. Com base nisso, eles tomam algumas decisões sobre o aumento ou a redução da taxa de juros básica aqui no Brasil, que é a Selic, que ela faz todo esse ajuste fiscal nosso. Ela serve tanto para a questão dos títulos públicos, né, do endividamento do governo federal e principalmente também para a atratividade dos investidores. E ela acaba refletindo, com base nesse endividamento do governo, ela acaba refletindo no aumento do custo de juros deles e impacta toda a nossa cadeia econômica, porque todos os outros segmentos vão tomar como base a Selic e eles vão reprecificar também os seus juros. O mais comum é vocês verificarem no sistema bancário, na qual sempre há esse aumento de juros da Selic, ao aumento também da tomada de crédito, tanto no sistema bancário, quanto também nas fintechs e qualquer outras atividades que mexem com essa questão de valores. E se nós acompanharmos, por exemplo, ano passado, na qual houve aquela redução para tentar combater essa pandemia e acabar incentivando a tomada de crédito e endividamento, tanto das empresas quanto pessoas físicas, como meio de alternativo de subsistência nesse momento de crise, sendo que naquela ocasião houve a demissão em massa, houve o o término do vínculo empregatício com várias pessoas, principalmente porque algumas atividades foram extremamente impactadas. Dessa maneira, não vira outra alternativa se não fosse baixar as portas e aumentar o índice de desemprego. Com base nisso, a Selic reduziu naquela ocasião para incentivar esse endividamento e agora ela está aumentando para tentar controlar a inflação que está descontrolada. Mas esse controle precisa observar com calma, pois a inflação ela está elevada não é só pela questão da oferta e demanda, e sim muito por conta da crise econômica global que estamos vivenciando e vários riscos globais, principalmente com a variante da Covid-19. Mas, além disso, o que acontece? O Copom divulgou quais são os seus cenários, quais são as suas perspectivas através do comunicado da sua decisão de hoje. Vou compartilhar minha tela para mostrar alguns principais pontos e depois eu vou mostrar com base no relatório Fox e qual que é esse impacto que pode ocasionar no mundo dos fundos imobiliários. Será que já está precificado o nosso mercado? Eu sou cético quanto a isso e acho que ainda vamos ter mais volatilidade. E essa é a notícia sobre o aumento da Selic através da decisão do Copom hoje na data de gravação desse vídeo e algumas das conjecturas que ele acabou levando em consideração nos cenários. Cenário externo, eles observaram dois fatores adicionais de risco para o crescimento da economia emergente. E o Brasil está inserido nesses países emergentes. A redução na projeção do crescimento das economias asiáticas, refletindo a evolução da variante Delta da Covid-19, e o segundo seria o aperto das condições monetárias em diversas economias emergentes também. Não é surpresa que está ocorrendo inflação, e a inflação não é só no Brasil, a inflação também está ocorrendo em vários países emergentes, na qual estão verificando esse aumento de preço, em razão também de vários fatores, inclusive fatores que o Brasil está exposto a eles. E o que ocorre? Que o Copom mantém a avaliação de que questionamentos do mercado a respeito dos riscos inflacionários nas economias avançadas podem tornar ambiente desafiador para países emergentes. Então, esse é um risco que ele está observando. Além disso, ele comenta que o PIB verifica uma recuperação robusta do crescimento econômico,
ao longo desse segundo semestre. Pelo menos uma notícia boa. A inflação ao consumidor segue elevada e deve persistir nesse curto prazo. O PCA já chegou na casa de 10% em algumas regiões do Brasil, na média geral fechou em 9,68% por aí. O IGPM nem se fala, que está extremamente elevado, mais de 20% acumulado nos últimos 12 meses, e ele verifica que, por enquanto, nesse curto prazo, até o ano que vem, essa inflação vai estar elevada. Inclusive, eu vou compartilhar as projeções através das expectativas do mercado com base no relatório Fox, o último divulgado nessa semana. Ele menciona que persistem as pressões sobre os componentes voláteis, como alimentos, combustíveis e especialmente energia elétrica. Então, esses são os maiores causadores do aumento da inflação. São fatores que refletem tanto no câmbio, preço das commodities e também condições climáticas. Estamos vivenciando uma crise hídrica no nosso país e o câmbio também tem uma interferência muito grande. O dólar aumentou demais e a nossa moeda desvalorizou. Dessa maneira, o IGPM saltou, pois ele está interligado ao dólar. E vimos também o preço das commodities, igual, por exemplo, o minério de ferro, que desabou muito nos últimos dias. Hoje teve uma leve retomada dele, principalmente com alguns anúncios lá da China sobre a questão de controle ambiental e redução de poluentes. O minério de ferro polui demais e isso impactou também no nosso mercado. Além dessas considerações, ele comenta que diversas medidas de inflação subjacente apresentam-se acima do intervalo compatível com o cumprimento da meta para a inflação. Então, eles estão correndo agora com essa Selic para tentar controlar essa inflação, porque essas inflações estão bem acima das metas que eles estavam efetuando de projeção. Então, a Selic precisa acompanhar. Por exemplo, a Selic hoje foi para 6,25%. Porém, o IPCA está quase 10%. Ainda há um spread muito grande entre a Selic e a inflação. Isso é um motivo do quê? De juros reais negativos. Se você tem um investimento que está indexado exclusivamente à Selic, você está tendo um juro real negativo. Ou seja, em vez do seu dinheiro efetuar a manutenção do seu poder de compra, não, ele está desvalorizando. Por mais que você está vendo seu saldo na conta corrente ou na conta de investimento subindo um pouco a cada dia, porque esses juros são diários, eles estão subindo abaixo da inflação real atual. E isso quer dizer que estamos com juros reais negativos. Você tem aquela falsa perspectiva, aquela falsa noção de que está mantendo o seu poder de compra, porém o seu dinheiro está desvalorizando. E é um cuidado que eles precisam ter e que eles ficam de olho e por isso que eles estão acelerando esse aumento da Selic. Com base nesse próprio aumento, o Copom decidiu por unanimidade elevar a taxa básica em 1% na data de hoje, passando de 5,25 para 6,25, e eles anunciaram que para a próxima reunião eles pretendem aumentar esse mesmo patamar de juros, de 1%. E dependendo da inflação até essa próxima reunião, não seria surpresa se eles aumentassem um valor acima disso. Isso se dá por conta do relatório Fox. O relatório Fox, o último divulgado, que foi na segunda-feira, e toda segunda-feira eles fazem a divulgação dele, prevê a expectativa do mercado que a Selic encerre esse ano de 2021 a 8,25. O Copom possui somente duas reuniões até encerrar esse ano de 2021. Nessas duas reuniões, uma ele já antecipou o mercado falando que vai aumentar em 1% a Selic, e na segunda ele provavelmente vai aumentar 1% também para manter essa taxa da expectativa do mercado. Porém, se a inflação ainda continuar subindo e a expectativa for elevada, com base na divulgação de novo relatório Fox, que utiliza estudos e premissas do mercado, ele vai ter que acelerar esse aumento, inclusive para 2022, que antes eles estavam prevendo a manutenção da Selic do término desse ano, ela já aumentou para 8,50%. Então vejam que a previsão seria para terminar o ano de 2022 a 8,5%. Isso não é um bom sinal para nós. Se continuar aumentando nessa toada, e já há também alguns players do mercado prevendo que a Selic vai chegar a 2 dígitos, eles vão ter que correr mais ainda e eles podem fazer um aumento significativo para tentar controlar essa inflação. E qual que é o impacto disso nos fundos imobiliários? O impacto é a questão do comparativo direto entre os fundos imobiliários e também os investimentos de renda fixa. Se observarmos o título do Tesouro, atualmente eles já estão pagando quase 2 dígitos o pré-fixado. Esse 2024 estava em 2 dígitos, ele acabou reduzindo um pouco na data atual desse vídeo, mas os outros que são atrelados à inflação, vocês podem observar
que estão negociando com juros de 4,7%, 4,5%, 4,6%, mais o IPCA, que a previsão do Copom para esse longo prazo, então a partir de 2024, seria esse controle do IPCA a uma taxa próxima de 3,25%. Então vejam só que se formos somar 3,25 com essa taxa de juros, teríamos algo próximo de 8%. Então, essa é a expectativa para agora, que essa Selic chegue a pelo menos 8,25%. Porém, alguns comentam que essa taxa do Tesouro prefixado, por exemplo, 2024, tende a acompanhar o Tesouro Selic 2024, que é indexado exclusivamente na Selic. E dessa maneira, o mercado já está prevendo aqui a rentabilidade próxima de 2 dígitos e que essa Selic precisa aumentar mais ainda. E qual é o comparativo com os fundos imobiliários? O problema dos fundos imobiliários é que quando você investe nesse tipo de ativo, você cobra um certo prêmio. Qual seria esse prêmio? O prêmio do risco de estar colocando seu dinheiro em renda variável. Vimos um mercado bastante volátil nesses últimos 2, 3 anos. Para quem está investindo anterior a 2019, viu que o mercado era um pouco mais estabilizado, tinha poucos investidores. De 2018 para 2019, triplicou a quantidade de investidores em fundos imobiliários e de 2019 para 2020, praticamente dobrou essa quantidade de investidores. E agora, em 2021, já estamos com mais de 1,4 milhão de CPFs investindo em fundos imobiliários. Veja a quantidade de pessoas que ingressaram e o mercado sofreu uma alta volatilidade. 2019 sofreu aqueles preços estratosféricos que chegou na máxima histórica de todos os fundos listados na Bolsa de Valores. E em 2020 houve a pandemia, na qual eles caíram para sua mínima, se formos observar das últimas 52, e até mesmo um horizonte, às vezes, de 5 anos, foi a mínima de vários fundos imobiliários, e agora estamos verificando que eles estavam retomando seus preços, e com esse aumento da Selic eles voltaram a cair novamente. E por que eles caem? Como eu mencionei, quando você investe em fundo imobiliário, que é um ativo de renda variável, por conta dessa volatilidade, todos os riscos que eles estão sujeitos, você cobra uma taxa chamada de prêmio. E o mercado tem um consenso que esse prêmio deve ficar entre 2 a 3% sobre aquele investimento comparado com a renda fixa. Se a Selic está em 6,25%, se você for cobrar um prêmio de 2%, o fundo deveria estar te remunerando com pelo menos um dividend yield on cost de 8,25%. Se você for mais cético, igual eu, você acaba colocando na ponta dos lápis os riscos individualizados de cada fundo imobiliário, e esse prêmio pode ser majorado, chegando a 3%. Dessa maneira, com o cenário atual, você deveria cobrar um retorno de pelo menos 9,25% de dividendo yield. E vejam que o relatório forte já prevê expectativa de 8,25%. Se estamos falando de 8,25%, mais um prêmio de 2 a 3%, no mínimo o fundo tem que estar te entregando uma casa de 2 dígitos de dividend yield. É por isso que, por exemplo, os fundos de recebíveis imobiliários, eles caíram menos do que os outros demais segmentos, em razão disso que eles já estão entregando esses 2 dígitos, mas em razão da inflação que está descontrolada e está elevada. Você precisa tomar esse cuidado, porque se houver esse controle da inflação e mesmo assim os juros da renda fixa estiverem negociando próximo de 2 dígitos, seus rendimentos dos recebíveis imobiliários vão cair e você às vezes pode ficar empatado nessa operação, até mesmo levando uma certa desvantagem. Então não se apegue a esses valores atuais. Eu vejo muitos inscritos se apegando a valor atual e muitos investidores se apegando a valor atual de rendimentos e dividend yield dos fundos imobiliários. Não acreditem nisso, porque eles não vão perseverar no longo prazo, porque a taxa média de juros do portfólio deles tende a ser mantida, 10, 8, 7, 6%. O que está entregando resultado a mais, esse plus, é a correção monetária, porque os fundos de recebíveis, eles distribuem a correção monetária. Então, cuidado com essa pegadinha. E observe que vários fundos de papéis já estão entregando isso, e por isso que eles estão negociando até mesmo com um certo ágio no mercado. Se formos olhar o RPR, e o Habitat, até mesmo o Irídio, que está com 14% ainda de ágio. Agora, vejam essa questão, por exemplo, de fundos como o KNCR, que é indexado à Selic. Ele já está entregando um dividend yield próximo da Selic atual. Antes ela estava em 5,25, aí ele já começou a entregar um dividend yield de 6,24. Então ele não consegue se distanciar tanto assim da Selic igual os demais fundos, ele é muito exposto a esse índice. Dessa maneira, tome cuidado, porque se você for observar a sua taxa de prêmio de risco por investir nesse fundo, às vezes sai mais vantajoso você investir em renda fixa. E os fundos de tijolos e até mesmo os FOFs, eles acabam sofrendo uma pressão maior por conta disso. Os FOFs investem em outros fundos, a maioria deles investe majoritariamente em fundos de tijolos,
Dessa maneira, os fundos de tijolos sofrem uma pressão maior por esse aumento de curto prazo da Selic, para tentar atrair o seu dividend yield próximo da distribuição atual da renda fixa, e isso diminui o preço dele no mercado secundário, e os FOFs sofrem esse impacto porque acaba tendo a desvalorização do seu patrimônio, e às vezes ele não consegue prover renda para o cotista através do ganho de capital, que é um dos seus pilares para a distribuição de renda aos cotistas. E isso acaba impactando de uma forma geral, pois o preço dos seus ativos cai, então seu valor patrimonial cai, o seu rendimento tende a cair. Você mexer com uma estrutura muito grande de ganho de capital, se há uma dependência grande para isso, o seu rendimento cai, seu preço no mercado também vai acompanhar essa queda, pela queda do seu VP e a queda também do seu rendimento. Então vejo que sofre uma pressão maior. E os fundos de tijolos também sofrem essa grande pressão por conta dessa premissa que eu mencionei. Se estamos verificando a renda fixa pagando 2 dígitos, os fundos de tijolos precisam aumentar seu rendimento. E eles estão passando por séria crise, igual, por exemplo, os de escritório, lá, corporativos, que estão com vacâncias elevadas por conta da pandemia. O home office ainda assim está sendo bem utilizado nesse período, mesmo com essa vacinação em massa. Então, os fundos de tijolos acabam sofrendo uma pressão também no mercado para entregar um dividend yield. Veja um caso, por exemplo, do JSRE, está entregando algo próximo de 8% de dividend yield. Com o aumento da Selic, a Selic não vai impactar diretamente nos seus contratos de aluguéis. Isso não tem significância para ele, porque os contratos de aluguéis possuem um valor que eles estipulam com base, às vezes, na cotação, a média de mercado e também o valor da ativa, a atratividade da região, se tem uma alta demanda, se tem uma baixa demanda, e eles fazem um reajuste pela inflação. O reajuste esse que ocorre somente de ano em ano, e que muitas vezes eles não conseguem, igual por exemplo o caso do IGPM, muitos fundos não conseguiram repassar na íntegra. Dessa maneira, ele não consegue aumentar o valor do seu rendimento, ele fica mais estagnado. Então, para entregar um dividend yield, um retorno maior para o investidor, acaba que ele sofre uma pressão, uma desvalorização do seu valor no mercado secundário, para que sim seu dividend yield fique mais atrativo. E se ele está a 8% de dividend yield e está previsto para o final do ano terminar com a Selic de 8,25, vejam só que ele está perdendo e que o mercado não precificou ele na íntegra com base nesse retorno da Selic. Ainda mais porque, como eu mencionei, fundos imobiliários você cobra uma taxa de risco. Vamos supor que o risco do JSRE seja aquela mínima de 2%. Então seria 2%, mas a Selic está em 8,25%. Você estaria falando de um retorno de no mínimo 10%. O JSRE está com retorno atualmente de 7,99%. Pode sofrer uma nova pressão e cair sua cota no mercado? Pode. Quer dizer que é garantido também? Não. Nós não temos certeza nenhuma do futuro. Da mesma maneira que dos galpões logísticos. Os galpões, agora, recentemente, alguns começaram a entregar 2 dígitos de rendimento, mas eles, majoritariamente, são fundos novos, que estão com algumas premissas ali sobre alguns contratos com seus inquilinos, sobre algumas carências de taxa de gestão, então tem que ficar de olho. Tem alguns que já anunciaram aqui, alguns que anunciaram uma vacância que vai surgir, como é o caso do Plog, então ele já sofreu uma queda no mercado para tentar fazer o ajuste dessa queda do rendimento dele, possivelmente vai cair, mas mesmo assim, será que já está precificado uma Selic a 8,25%? A 7,25%, que era aquela previsão de 2 meses atrás, eu concordo que o mercado já está um pouco precificado nesse sentido. Se formos observar a taxa de prêmio de 2% mais 7,25%, daria algo próximo de 9% de dividend yield. E vários estão nesse sentido. Mas agora eles estão preparados para uma taxa acima de 8%? Eu acredito que a maioria ainda não. Se formos observar os fundos tradicionais, como aqui, ó, BTLG, como XPIN, HGLG, XPLG, LVBI, ainda assim estão com dividend yield longe dessa taxa de prêmio de risco, mais a rentabilidade da Selic. Então fiquem atentos, o mercado está volátil, não temos certeza alguma sobre o futuro. O que eu ando fazendo é investindo aos poucos, fazendo uma reserva de caixa, acompanhando o mercado para tentar colher alguma operação mais estratégica e pontual, igual dessas das emissões que eu mencionei para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo. E pessoal, agora nós temos aqui na tela final o nome dos padrinhos e madrinhas que estão apadrinhando o nosso canal. E caso você tenha interesse em também se tornar um padrinho aqui do canal, basta acessar o link da descrição desse vídeo